que eu estou com a camisa verde do Bahia, que eu tenho esperança que quarta-feira nós vamos nos classificar na Copa do Brasil, né? É bom que nem eu vou ter aula. Então, aula terça, tem aula quinta, quarta-feira eu vou ficar aqui preparado, se a Vivo deixar, porque eu estou sem internet 8 dias aqui. Mas estou na esperança. Aí aqui, ó, prova disso. Eu nunca tive tanto comentário como eu postei dizendo que Rogério não vai cair. Nunca minha rede social teve tantos comentários, né? Mas é só uma. Merivan, pode falar, Merivan. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Em relação ao que o senhor propôs aqui no fórum, propôs essa atividade em equipes, de até É, 5 no caso, porque isso. geralmente fórum é individual. Pode fazer individual, sem problema algum, entendeu? Que eu sempre falo Ah, assim, eu coloco a palavra preferencialmente em equipe, porque tem gente que pede em equipe e tem gente que pede individual. Pode fazer individual, sem problema algum, entendeu? Porque entendi. assim, eu também fui aluno estudante até hoje, né? Eu estou fazendo os cursos, sou estudante também em outra área, né? Mas assim, minha vida, economia eu trabalhava, direito eu trabalhava, ciência da informação, mestrado, doutorado. Então, assim, eu sempre digo assim, às vezes as pessoas questionam, mas eu digo assim, olha, eu sou aluno trabalhador. Aluno trabalhador às vezes não consegue se reunir em equipe, e principalmente com o CAD. A minha turma que eu fiz sistema da informação foi na pandemia, né? Então a gente fez, o curso foi, a maioria remoto, mas assim, eram 400 alunos no Brasil todo, tinha uma turma aqui em Salvador, eu ia para o polo, ninguém ia para o polo. Na pandemia, eu tenho uma foto minha lá, vou mandar para vocês verem minha foto na pandemia. Então é aquela coisa, né? Então eu fiz muitos trabalhos sozinho, porque não tinha equipe. O pessoal não estava querendo se arriscar, eu ia com cuidado lá no polo, né? Tentava realizar algumas atividades, mas então assim, eu sei das dificuldades, então podem fazer tranquilo, individual, entendeu? Sabendo Ô, sempre que professor. quando no mercado de trabalho, você trabalha em equipe, embora eu trabalhe aqui, eu trabalho aqui, trabalho com alguns colegas, mas eu sei como é. Rapaz, se você me pedir um texto para eu fazer, eu faço, né? Rápido, em 24 horas. Agora, se for fazer um texto com mais pessoas, aí precisa de tempo. Porque até, né, conciliar as visões, né? Tem que discutir o arcabouço, o posicionamento. É duro, viu? Me der para eu fazer, eu faço. Se me der. Não, mas assim, podem fazer para ser objetivo, podem fazer individual, beleza? Boa noite, professor. Boa noite, Joselito. Fala da onde? De Irecê, Bahia. Ah, esse é terra do feijão, terra do feijão. E agora não é mais feijão, não. Agora é mais a cebola. Terra da cebola? É, mas ainda é Ah, conhecido por terra do feijão, né? Mas agora é mais o forte mesmo é a cebola. certo. Quando eu for a Irecê, eu vou lhe contar uma história de um agricultor que eu defendi, que disse que plantava cebola. Planta cebola. E diziam que E... ele plantava outra coisa, mas ele não, eu planto é cebola. O dia, viu? Que eu não sabia se eu ficava sério, eu quase não consegui ficar sério na, na, na audiência lá com o delegado. Mas é isso, né? É, pessoal, vocês falam da onde aí? Quem pode falar rapidamente a cidade, só para eu fazer Eu sou uma Silvânia, cartografia agora, eu hein? sou Silvânia, estou em Salvador. Salvador. Quem mais? Oi, professor, boa noite. Boa Eu sou noite. Andréia, falo de Piauí. De Piauí. Terra do professor Otávio. Professor, boa noite. Fala de Salvador. Salvador. Isso aí. Quem mais quer revelar sua cidade? Professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Lucas Teixeira de Freitas.
Muito bem, Teixeira de Freitas. Já fui lá, viu, Lucas? Conheço todos os campos da UNEB. Tá sem áudio, Maria Augusto. Saiu agora? Agora sim. Maria Augusta Canudos. Ah, Canudos, Canudos. Terra do meu amigo. Ai, me fugiu o nome dele agora. Que rema na canoa. Vou lembrar. É seu Zequinha Adelson Marciano. Marciano, seu Marciano. Grande figura. Nessa época eu gostava de tomar uma caninha que era aquela que vem na palhinha assim, sabe? Tem zimbro dentro. Tomei tanta aquela cachaça em Canudo, meu amigo. Jangada? Jangada, cachaça jangada. Comendo tilápia. Fritinha na hora. Ave Maria. Bom Ela é demais. forte. E seu Zequinha mexendo o pirão lá pra gente comer um ensopado de peixe lá, velho. O dia que pegou na fraqueza, viu? Você, Aldo, fala aí de onde você é. Sou de Canoas, professor. Boa noite. Boa noite a Canudos. todos. Estive aí no Centenário de Canudos. Trabalhei aí no Centenário de Canudos. Aqui é bom mesmo. É boa, a Canoas. cidade boa, viu? Cidade Cidade boa. histórica. Terra, fica perto aí do Bendengó, né? Onde caiu o meteorito. Isso. Foi É. levado para Rio de Lá no Rio de Janeiro. Janeiro, a gente fez uma ação para tentar trazer para a Bahia, não conseguiu, não, mas é um absurdo, né? Meteorito caiu na Bahia e não está aqui, eu acho. Nada me convence do contrário. É dessa forma. Os poderosos. Mas isso vai mudar, vou mostrar a vocês se isso vai mudar. Mais alguém, Vamos gente, ver. quer falar? Bom, eu vou iniciar a aula, né? Nós estamos vivendo o centenário do professor Milton Santos. Aí eu achei, ele fez aniversário agora em maio, 6 de maio, né? Então achei prudente o centenário dele, os 100 anos dele, né? Ele já é falecido. Eu tive o prazer, a oportunidade de ser aluno do pai, o geógrafo Milton Santos, né? Que recebeu vários prêmios e recebeu o Nobel da Geografia, né? E fui aluno do filho dele, Milton Santos Filho, né? Que é economista e é falecido também, né? Ele faleceu, acabou falecendo antes do pai por condições de saúde. Então, deixa eu abrir aqui minha apresentação. Compartilhar com vocês. Estão vendo aí a apresentação? Sim, professor. Agora o senhor não vai Isso. gravar lá, não? Ah, pai, desculpa, eu esqueci. Realmente, sim, acabei Tô Não vendo. botei para gravar, não, já está gravando. Só não avisei a vocês, mas já está gravando. Ah, ok. Quando eu comecei a falar, eu coloquei para gravar. Deixa eu fazer aqui uma breve resumo do centenário de Milton Santos. Sugiro que vocês busquem mais informações, né? Milton Santos, 100 anos de um gênio da geografia. Uma celebração do pensamento que redefiniu o espaço, a sociedade e o lugar do sul global, que somos nós, né? A ideia de sul global no mapa do conhecimento mundial, né? Ele nasceu em 1926 e faleceu em 2001. O geógrafo que redefiniu o mundo. Nascido em 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, Milton Almeida Santos percorreu um caminho extraordinário do sertão baiano às mais prestigiadas universidades da Europa e das Américas, para se tornar o maior geógrafo latino-americano de todos os tempos e uma referência global incontornável no pensamento sobre espaço, território e sociedade, né?
Ele ganhou esse prêmio, né, Walter Lutz, que é um prêmio considerado o Nobel da Geografia. Foi o primeiro e até hoje único latino-americano a conquistar essa honraria máxima da ciência geográfica mundial, reconhecimento de décadas de produção intelectual revolucionária que desafiou os centros hegemônicos do conhecimento. Trajetória acadêmica internacional. Formado em Direito e Geografia pela Universidade Federal da Bahia, Milton Santos viveu o exílio durante a ditadura militar brasileira, período em que lecionou em universidades da França, Venezuela, Estados Unidos e Tanzânia. Esse trânsito entre continentes enriqueceu profundamente sua visão sobre o mundo, o subdesenvolvimento e sobre o processo de globalização. Sistema de objetos, né? Ele fala tudo que existe no espaço, estrada, prédios, rios, máquinas, forma sistemas de objetos, né? Um pouco as ações dele, as ações humanas, o espaço banal, né? Ele tem toda uma teoria, né, que define a questão do espaço. A própria noção de territórios de identidade vem de Milton Santos, né? Que o território não é só o espaço físico, mas é a cultura, é a identidade, são os valores, né? Desvendando as desigualdades urbanas, né? Milton Santos construiu uma das mais sofisticadas teorias sobre a cidade do sul global. Como intelectual negro em um país estruturalmente racista, ele não apenas descreveu as desigualdades, ele as analisou com rigor científico e as denunciou com coragem política, situando o debate sobre exclusão no centro da teoria geográfica contemporânea. Aí aqui é como ele apresenta, né, o circuito inferior, composto por pequenos comércios, vendedores ambulantes, serviços informais e microempreendimentos. O circuito inferior da economia urbana é onde a população de baixa renda encontra trabalho, consumo, sobrevivência. Milton Santos demonstrou que esse circuito não é um resíduo do atraso, mas uma resposta criativa e racional às estruturas de exclusão impostas pelo capitalismo periférico, né? Então, assim, esses empreendedorismo que a gente vê aí é uma resposta à pressão que o capitalismo realiza, né? O circuito superior, formado por grandes empresas, bancos, indústrias, comércio moderno, o circuito superior opera com tecnologia avançada, crédito abundante e conexões com o mercado internacional. A genialidade de Santos foi mostrar que os dois circuitos coexistem na mesma cidade e se relacionam de forma assimétrica com o superior, extraindo recursos do inferior sem oferecer equivalente retorno, né? Rugosidade do território. O conceito de rugosidade é uma das contribuições mais originais de Milton Santos. São as marcas deixadas no espaço por períodos históricos anteriores, construções, infraestruturas, padrões de uso do solo que condicionam as ações presentes, né? As rugosidades explicam por que o passado colonial escravocrata ainda se inscreve materialmente no território brasileiro e continua a produzir desigualdades no presente, né? Um legado vivo e global, né? A morte dele foi em 2001, não interrompeu a circulação de suas ideias, ao contrário, seu pensamento segue se expandindo, sendo revisitado, aplicado, celebrado em todos os continentes, né? Seu centenário é agora em 2026 e é uma oportunidade de reconhecer a magnitude de uma obra que pertence à humanidade, né? Relevância internacional. As teorias de Milton Santos são aplicadas hoje em pesquisas socioeconômicas e geográficas no Brasil, em países africanos como Gana, Moçambique, Inglaterra, França, em diversas universidades latino-americanas, né? Sua teoria dos dois circuitos, em particular, encontrou novas aplicações nos estudos das economias informais urbanas na era digital, mostrando uma capacidade analítica que transcende o tempo da sua formulação, né? O acervo Milton Santos está na USP, né?
no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, guarda e disponibiliza o acervo Milton Santos, composto por documentos inéditos, correspondências, fotografias, manuscritos e materiais audiovisuais que registram a trajetória intelectual e pessoal do geógrafo, né? O acervo é um patrimônio da cultura brasileira, é um instrumento indispensável para pesquisadores em todo o mundo, né? Aí aqui fala sobre a celebração dos 100 anos de Milton Santos, né? Tem um livro dele sobre globalização, que eu já li, leio sempre e utilizo sempre com frequência, né? Falar um pouco do filho do Milton Santos Filho, né? Milton Santos Filho construiu uma trajetória intelectual e profissional sólida no campo da economia, seguindo os passos do pai, no rigor analítico e no compromisso com questões estruturais do desenvolvimento brasileiro. Como economista, dedicou-se ao estudo de temas como regulação econômica, políticas públicas e desenvolvimento setorial, com atuação destacada em instituições de pesquisa e no debate sobre a economia brasileira. A herança do pensamento crítico paterno, a recusa de naturalizar desigualdades, a atenção às dinâmicas territoriais e à distribuição de renda. Em sua abordagem profissional, por ser filho de um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, não é apenas uma distinção biográfica, é também uma responsabilidade que Milton Santos Filho assumiu com seriedade ao longo de sua carreira, e ele realmente era uma pressão, eu acho que para ele muito grande, né? Como economista, ele estudou na França, veio para o Brasil já com doutorado, né? Estudou fora a vida toda. A obra de Milton Santos permanece extraordinariamente atual em um mundo onde a globalização aprofundou as desigualdades, onde a cidade do sul global, né, que é onde nós estamos, continua produzindo exclusão em escala massiva e onde o debate sobre territórios, raça e poder se torna cada vez mais urgente. As ferramentas conceituais que ele forjou ao longo de 5 décadas de trabalho, o intelectual oferece chaves indispensáveis de interpretação. Seu pensamento inspira hoje não apenas geógrafos, mas urbanistas, economistas, assistentes sociais, movimentos de moradia, ativistas do meio ambiente e gestores públicos comprometidos com a visão mais justa do território. A cada nova geração de estudantes que lê a natureza do espaço por uma outra globalização, que é o que ele fala, o legado de Milton Santos se renova e se amplia, né? Como ele mesmo escreveu, o lugar é o cotidiano compartilhado entre as mais diversas pessoas. É nele que a resistência se organiza e a esperança se realiza, né? Então, aqui, pensamento pioneiro, alcance universal, atingiu novas gerações, né? Esse é o trabalho do professor Milton Santos, né? Bom, para aqui compartilhar. Eu vou passar aqui agora um vídeo rapidinho do professor Milton Santos para vocês pegarem um pouco assim do pensamento dele. Eu recomendo a vocês a assistirem, né, vídeos na internet do professor Milton Santos para compreender como o pensamento dele se relaciona com a nossa disciplina aqui. Tem um videozinho, eu preferi pegar um corte de 1 minuto para não passar muito tempo, né? Vamos lá. Através das suas camadas dirigentes, eles vão se conformar com reações de alguns países que vão tentar
mudar o sentido das coisas que provavelmente na visão deles ainda nem se consolidaram em termos de globalização? Por que eu tenho que acreditar que a história vai ser sempre feita por eles? Nada prova que eles é que vão continuar fazendo história. Não vão. Nem a Europa tem força para produzir a história nos próximos decênios, nem os Estados Unidos. A história vai ser feita por nós o Sul. Quer dizer, nós, os países pobres. Esses é que farão a história. É impossível ensinar aos europeus a ideia de futuro. Não é uma ideia que lhe seja realmente nem familiar, nem agradável. E aos americanos também é impossível, porque os fundamentalismos americanos são um obstáculo. O fundamentalismo das classes dirigentes, né, e das camadas dirigentes. Há uma incompatibilidade com essa ideia de futuro. O senhor acha que esses países que hoje usufruem quase na plenitude, pelo menos. Aí vocês veem, né, como é atual o pensamento dele, né? Falar em sul global, falar de que assim nem a Europa hoje não está mais conseguindo a disputa no mundo. É a China que cresce a cada dia, né? O sul global está se organizando também, né? Os países da América Latina estão se organizando. Os Estados Unidos quer continuar impondo sua visão imperialista, mas não tem conseguido mais, né? E esse debate está aí presente a quem ainda acredite nessa relação do Brasil com os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil tem mais uma vez a oportunidade de se colocar numa condição de buscar respeito nessa relação e buscar o que é melhor para o nosso país, né? Eu queria mostrar para vocês aqui que é já um resultado dessa relação, né? Compartilhar com vocês aqui. Eu acho que eu já falei na outra aula, mas se tá bom, tá compartilhando. Estou em fase final. Conseguem ver o projeto? Sim, sim. Eu estou elaborando esse projeto para a chamada Pepe Mujica, né? Nós estamos propondo uma rede latino-americana e caribenha, que o Brasil está colocando, são 40 milhões de reais nesse edital, né? A gente pode concorrer com esse projeto até 600 mil reais para constituir essa rede. Então, esse é um projeto de pesquisa que eu estou escrevendo, mas fiz reuniões com colegas de várias partes do mundo que vão integrar essa rede. Nós já temos essa rede, a gente só quer mais recursos para investir em tecnologia, em equipamentos, para melhorar o trabalho e poder difundir isso, né? Então, a gente chamou de Rede Latino-Americana e Caribenha de Estudos Sociais, Culturas, Territórios e Transformação Social. Vamos trazer como temas as humanidades, a diversidade, a justiça social, o conhecimento como atividade de promoção da libertação das pessoas, a relação com os territórios, que são territórios vivos, os futuros possíveis, né? A nossa base epistemológica, científica, será a filosofia regenerativa, a ideia de que é possível regenerar a natureza, recriar a natureza, né? Não levar ela até sua exaustão. Não é só uma questão de mitigação de danos, é preciso regenerar a natureza, um conhecimento nessa perspectiva. Vamos trazer a inovação biomimética, que busca inspiração na natureza para promover a inovação, e os direitos da natureza, que é a parte da legislação que é necessária no sentido de proteger, né, a nossa diversidade ambiental, né? Eu estou agora coletando as cartas dos colegas pesquisadores. Acabei ficando com a missão de dar o resumo final, né, ao projeto. Eu fiz esse resumo executivo aqui, né, com o projeto, que a gente está falando de cooperação Sul-Sul, então eu falo muito em cooperação global, nas ideias de Milton Santos, nas ideias de Pepe Mujica, direitos da natureza, inovação biomimética, filosofia regenerativa, redes de pesquisa, América Latina, né? Aqui está o problema da pesquisa, os eixos articuladores, né?
porque a realce é necessária. Então, eu quero muito que essa rede possa ser aprovada pelo CNPq, para que a gente possa, com isso, ter recursos para chegar em Canudos, para chegar em Brotas de Macaúbas, para chegar nos bairros aqui de Salvador, para chegar em cada canto dessa Bahia, desse Brasil, e fazer essa troca de conhecimentos com toda a América Latina, né? Os objetivos específicos, a metodologia que vai ser empregada, está no regime executivo que eu não posso. Aqui são a matriz lógica com objetivos, indicadores e metas, né? Tá aí o convite. Quem quiser, tem que ter. Vocês sabem, né, que para participar tem uma carta, né? Eu vou mandar no fórum a carta, se alguém tiver. Porque assim, eu estou sempre sugerindo a meus alunos agora. Vocês precisam, aos poucos, ir construindo o seu portfólio. Para quando sair daqui, vocês têm que apresentar ao mercado, vocês terem um ponto de partida, né? Foi-se o tempo que... assim, eu me lembro quando eu saí da faculdade, eu já tinha estagiado, eu já tinha feito várias coisas, e isso foi importante para eu conseguir me encaixar no primeiro emprego, né? Então, fazer cursos, fazer atividades complementares, participar de projetos de pesquisa, ser monitores como a Domingas e a Fabiana estão aí, são formas de construir um portfólio, né, de um estudante universitário para que ele possa se qualificar para o mercado, né? Então, a gente tem que fazer isso como profissional. Apresentar. Hoje me pedem, várias vezes que eu falo, me pedem para eu apresentar o portfólio, né? Então, tem forma de você... E o portfólio é isso, é tudo que você vai juntando de experiência, né, no trabalho. A minha ideia, eu preciso de 3 países da América Latina, a gente já tem 5 países participando da rede, muitas instituições estão fazendo parte, e o meu prazo é até sexta-feira, enquanto eu estou dando aula, eu receber as cartas, né? Aí eu vou reunir tudo na sexta-feira e fazer esse encaminhamento ao CNPq para buscar recursos, né? Porque não, a gente vai ter recursos aí para investir em tecnologia para chegar a cada grupo social, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vou seguir adiante, viu? Vou abrir a apresentação do módulo 2, do nossa segunda unidade. Compartilhar aqui com vocês os slides. Lembrando para vocês, os slides já estão lá no espaço de interação, a gravação do vídeo também, do Encontro Síncrono, está tudo lá disponível já no espaço de interação. Bom, vamos falar hoje sobre relações políticas e econômicas, desigualdades sociais e afroempreendedorismo, uma jornada crítica pelas estruturas econômicas, sociais e políticas que moldam o Brasil, e pelo potencial transformador do afroempreendedorismo, da afroeconomia e da afroinovação como caminhos de resistência, dignidade e prosperidade coletiva. Se vocês lembrarem lá, a fala profética de Milton Santos, ele falou assim, não é os Estados Unidos, não são as elites que vão definir, porque a vida toda eles têm que definir a história. Nós vamos fazer essa história daqui para frente, né? Nós aqui vamos construir essa história daqui para frente. É o Sul Global, é o empreendedorismo, é a afroeconomia, vai construir essa história, né? Hoje eu tive uma reunião com um deputado aqui do estado da Bahia, estava apresentando um projeto para ele. Ele me deu um dado assim revelador. Em relação ao BNDES, a Bahia contribui com 15% do orçamento do BNDES e não retornam nem 10%.
Quer dizer, como é que a gente contribui com 15% do orçamento do BNDES e não retorna? Quer dizer, acaba o dinheiro ficando no eixo Rio-São Paulo. Eu estava falando com ele, apresentando para ele essa realidade nossa aqui, né? Que não adianta eu estar aqui falando com vocês de afroeconomia, de afroempreendedorismo, se na hora os recursos ficam centralizados lá no Sul-Sudeste. A gente não consegue trazer os recursos aqui para o Nordeste, né? E eu estava dando para ele várias informações sobre isso, né? De que é preciso constituir, né, certos equipamentos públicos, certas políticas públicas estruturantes aqui na Bahia e no Nordeste, para que a gente não fique a vida toda à mercê do Sul-Sudeste. Por exemplo, o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que tem sede no Rio de Janeiro, fala em fechar seu escritório na Bahia. Como é que a gente vai fazer registro de propriedade intelectual se fechar o escritório da Bahia? Como é que a gente pode falar em ampliar a propriedade intelectual na Bahia? Se isso é só um exemplo, viu? Nem foi nem assim. Então, assim, várias coisas a gente estava falando de como os recursos acabam até na área social ficando concentrados no eixo sul-sudeste do país, né? E a gente que está, como diz Pepe Mujica, né? Você tem que ter integração econômica e prioridade para os vulneráveis, né? A gente não consegue ter essa prioridade, a gente acaba bancando essa realidade, né? Mas vamos lá para a apresentação. Bom, hoje nós vamos falar na nossa disciplina, né, sobre saberes econômicos, políticos e culturais a partir de uma perspectiva afrocentrada, compreendendo que o conhecimento produzido pelos povos negros é fundamento e não periferia do pensamento econômico global, né? Então, a gente tem que falar em afroeconomia, tem que falar em afroinovação e construir, né? É isso que eu estou me dedicando a isso, gente, porque eu fico toda vez assim bastante decepcionado, porque a gente faz todo o trabalho de formação, por exemplo, com vocês, aí quando chegar na hora de vocês criarem a empresa, manda todo mundo para as instituições que trabalham com a economia tradicional, que não levam em conta os princípios e fundamentos da economia negra, a epistemologia científica do pensamento afrocentrado. Aí vai adiantar o que a gente está aqui discutindo, entendeu? Como, por exemplo, o que faz o Sebrae, né? Ele repassa, eu não vou entrar no juízo de valor, mas assim, o que o Sebrae trabalha e defende é uma economia tradicional, mas não é uma economia que permita você pensar a partir dessas lógicas, né, que nós temos, né? Então, assim, eu acho importante vocês compreenderem que vocês são alunos de gestão comercial. Comércio foi inventado por populações negras na Idade Antiga e foi, sim, apropriado, né, pelos europeus, esse conhecimento. Aí os livros de direito comercial, de direito empresarial, vão falar das cidades italianas que praticavam um comércio muito antes, no Egito, na Suméria, os negros, né, os povos negros já faziam as atividades comerciais, né? Esse é um resgate histórico importante, porque é uma tecnologia ancestral. Ponham isso na cabeça de vocês. A gente está discutindo aqui o comércio como uma tecnologia ancestral e que permitiu aos povos negros resistirem até agora, né? Então a gente tem que ver dessa forma. Como Milton Santos fala, há uma inteligência criativa nesses circuitos inferiores, né? Nessa economia dos setores populares, nessa economia dos povos negros, que não consegue ser capturada, entendida, compreendida. Aí o cara fica, não, você tem que escalar seu negócio, não, porque você tem que fazer isso. E você quer fazer algo diferente. Você quer botar cor no negócio, né? No seu empreendimento. Não, tem que ser tudo off-white. Tem que ser tudo branco, minimalista, sem cor, sem vida. Aí dói, entendeu? Aí dói. Eu fico, às vezes, assim, um pouco
como diz a pessoa lá do Pelourinho, diz que eu fico agoniado nessa hora, porque a gente vê assim as propostas serem destruídas, né, por uma visão de mercado, uma visão que não combina com essa proposta que a gente traz aqui, né? Vamos falar do fundamento do entendimento do que é sociedade capitalista, e quem faz isso bem é Marx, né? O que é classe social, o que são relações de produção, infraestrutura e superestrutura, o que é desigualdade estrutural. Vamos falar como foi a organização econômica no Brasil, uma organização econômica a partir de preconceitos de classe, raça e gênero, o comércio como uma tecnologia ancestral, novas economias e comércio justo. Fundamentos políticos e econômicos, né, a contribuição de Marx. Então, assim, não há nenhum autor clássico que tenha dito, que tenha explicado verdadeiramente como funciona a economia capitalista, como fez Marx, né? Então, antes de compreender o afroempreendedorismo como prática transformadora, é necessário situar as estruturas que historicamente condicionaram e ainda condicionam a participação dos povos negros na economia, né? Bom, para Karl Marx, a sociedade capitalista é fundamentalmente dividida em classes sociais definidas pela relação dos indivíduos com os meios de produção. Essa divisão não é natural ou inevitável. Ela é construída historicamente e mantida por relações de poder, né? E a gente está vendo cada vez mais uma concentração de renda maior, pessoas virando bilionárias, né? Quando você vê ao longo dos séculos, você só vê aumento da concentração de renda, né? E cada vez uma população mais empobrecida, né? 5% da população domina 95% da renda. E 95% da população mundial controla 5% da renda apenas, né? Então, nós temos as elites, a burguesia, a classe dominante, como a detentora dos meios de produção, das big techs hoje, né? Fábricas, terras, capital financeiro, apropria-se do excedente produzido pelo trabalho alheio, acumulando riqueza e exercendo controle político, social e cultura, né? São os proprietários do meio de produção, controlam o capital e o crédito, exercem hegemonia, cultura política, controlam a informação também, controlam a mídia, né? Existe a classe trabalhadora, o proletariado, que o único bem de produção que tem para vender é a sua força de trabalho no mercado de fatores, né? Ele vende sua força de trabalho para sobreviver. No contexto brasileiro, a classe trabalhadora é majoritariamente negra, o que articula a exploração racial, construindo uma dupla subordinação estrutural. Não possui meios de produção próprios, sujeito à mais-valia, exploração do trabalho. No Brasil, subrepresentação da população negra, né? Então, na verdade, por conta da história, né, que nós temos aí, acaba sendo que a maior parte da população explorada do proletariado, né? A análise é negra, né? No caso da Bahia, principalmente. A análise marxista de classe, quando articulada a perspectiva racial, revela que no Brasil a exploração econômica tem cor. A população negra ocupa desproporcionalmente as posições mais precarizadas no mercado de trabalho, resultado histórico da escravidão e da exclusão pós-abolição. Então, a gente tem todo... Hoje eu falava lá para o deputado do Estatuto da Igualdade Racial, da legislação de afroempreendedorismo. Se a gente não tomar as medidas certas, não vai funcionar, porque existe uma estrutura que foi construída historicamente, inclusive está impregnada nas pessoas, né? Que não permite o avanço, às vezes, dessas políticas que o Estado propõe. Bom, relações sociais e necessárias de produção. Quando a gente fala em relações econômicas, nós, seres humanos, na produção da nossa sobrevivência, nós temos relações sociais e necessárias de produção. Nós temos que trabalhar para produzir a nossa sobrevivência, né? Marx distingue entre forças produtivas, tecnologia, trabalho, recursos naturais e relações de produção. Os vínculos sociais
estabelecidos durante o processo produtivo. As relações de produção determinam quem produz, quem se beneficia e quem é explorado, e são, portanto, relações de poder. Há todo um debate hoje em torno da inteligência artificial, quando você vê robôs já atuando, né? E assim, a gente acha que pode estar vindo aí uma mudança até do sistema capitalista. A gente não tem isso ainda o sistema capitalista é montado em cima da exploração do trabalho, mas há um debate sobre isso em termos da inteligência artificial. Forças produtivas são um conjunto de meios materiais e humanos utilizados para produzir ferramentas, tecnologia, força de trabalho, conhecimento técnico, né? Inclui crucialmente os saberes ancestrais dos povos negros, frequentemente invisibilizados no pensamento econômico dominante. A gente tem estudado muito tecnologias ancestrais e a sua manutenção. E um problema que a gente vê hoje é que muitas dessas tecnologias ancestrais que foram importantes para o fortalecimento da população negra estão sendo deixados de lado, né? Pela juventude, estão sendo deixados de lado por uma série de atores, e isso é um problema. Relações de produção. São vínculos sociais que se estabelecem na produção entre proprietários e trabalhadores, entre capital e trabalho. No Brasil, escravocrata, a relação de produção dominante foi a escravidão, né? Foi um sistema de exploração que moldou toda a estrutura social. Na verdade, nós temos um mercado de fatores e um mercado de produtos e serviços, né? Existem os fatores produtivos, que são a tecnologia, máquinas, equipamentos, capital, e nós, trabalhadores, temos somente a nossa força de trabalho para vender nesse mercado, né? E aí a gente tem essas relações de produção, porque todos nós precisamos prover a nossa sobrevivência, né? O modo de produção é a forma como se organiza a produção historicamente. Nós tivemos vários modos de produção. O primeiro modo de produção foi um modo de produção primitivo, onde todo mundo era igual, caçava, pegava frutos, se utilizava da natureza. Aí vem a escravidão, vem o feudalismo, depois o capitalismo, como modos de produção. No momento, nós vivemos o capitalismo, né? Mas por quanto tempo? Eu sempre digo que, assim, tem gente que pergunta, você acha mesmo que o capitalismo vai acabar? Eu disse, não acho, não. Se eu for olhar do ponto de vista da história, se o feudalismo acabou, o escravagismo acabou, todas essas outras formas, outros modos de produção acabaram, por que o capitalismo não acabaria? Como diz Marx, toda forma traz em si o germe da sua destruição. Acredito sim que o capitalismo vai ter um momento em que vai mudar para um outro sistema, aí eu não sei qual é. Eu costumo dizer que eu acho que talvez, né, na minha tese de doutorado, eu defendi que a solidariedade vai ser o modo de produção, a colaboração, a solidariedade que vai substituir o capitalismo. Foi a minha tese, né? Apoiada na ideia da economia solidária, da universidade solidária, né? Porque, assim, hoje existem dois fatores que fazem a pessoa se movimentar. Um é a competição capitalista e a outra é a solidariedade, a economia solidária. A competição é essa luta para você vencer o outro. E a solidariedade é aquele modo de produção que você pode se unir com o outro para produzir mais. E assim, várias pesquisas em vários campos da ciência mostram que a colaboração... a gente ouviu, por exemplo, a vida toda, né, que a gente é fruto de uma corrida de espermatozoides e que os 5 milhões de espermatozoides são jogados, né, e apenas um consegue fertilizar o óvulo, né? Isso foi usado a vida toda
para defender a competição, que a competição começa ali no nascimento. Que você já é um vencedor porque você ganhou a corrida contra outros tantos milhões de espermatozoides. As novas teorias, como a filosofia regenerativa, fala que não é a competição, e sim a colaboração entre um óvulo e um espermatozoide que gera a vida. Então, a filosofia regenerativa, os direitos da natureza, a inovação biomédica, fala em colaboração e não competição. Então, assim, no dia que a gente aprender que a solidariedade é um fator para movimentar a economia tão importante quanto a competição, aí assim, é minha aposta de que movimentos como a economia solidária, como a economia dos setores populares, né, como o afroempreendedorismo, né, todo esse movimento desemboque um novo modelo de economia que não seja esse modelo de economia perverso que é o sistema capitalista, né? Onde um ganha e centenas perdem. Bom, na teoria marxista, né, propõe que assim, a base econômica, a infraestrutura econômica, ela vai definir toda a superestrutura social, política. Então, o que é que acontece hoje? Hoje nós temos as tecnologias de informação e comunicação mexendo, pressionando as forças produtivas na infraestrutura econômica mundial, né? Alterando as relações de produção na infraestrutura econômica mundial e a superestrutura jurídica, política, social, ela responde a tudo isso, né? Isso é uma coisa que, nos meus estudos, a gente vê que essa é como, uma vez eu ouvi Calmon de Passos falar, quando a humanidade toma uma decisão no campo econômico, tudo mais acompanha, né? Então, assim, essa questão econômica está na infraestrutura e ela acaba condicionando essa superestrutura política, jurídica, educacional, cultural, ambiental e por aí vai. Aí vocês podem pesquisar depois no conceito de Marx sobre infraestrutura e superestrutura. É um conceito que eu sempre trago para que vocês possam entender como é que as coisas funcionam, né? A própria religião, ela muda em função dessas pressões, né, que são geradas pela infraestrutura econômica, né? Que é o avanço das forças produtivas na base da economia. Vamos passar aqui agora para o capítulo 2 da aula, né? A parte 2 da aula. Brasil, classe, raça, gênero e desigualdade estrutural. Eu quero aqui mostrar para vocês como o Brasil foi construído, né? Essa é uma coisa assim perversa, mas para a gente compreender o Brasil, entender o que é o Brasil foi construído em cima de preconceitos de classe, raça e gênero, né? O Brasil ele foi invadido por Portugal, né? Foi descoberto por Portugal. Ele foi tratado o tempo todo como uma colônia para ser explorada. Aí a pressão de Napoleão fez a corte portuguesa vir para o Brasil. Aí eles precisaram organizar as coisas por aqui. E assim esse país foi sendo formado, né? É a nossa estrutura econômica. A organização econômica, política e social brasileira não pode ser compreendida sem confrontar os preconceitos de classe, raça, gênero, que estruturam as oportunidades e os limites da vida de milhões de pessoas. A tríade da desigualdade brasileira. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Essa desigualdade não é fruto do acaso ou da falta de esforço individual. É resultado de séculos de exploração sistematicamente organizada em torno de 3 eixos estruturais que se interseccionam e se reforçam mutuamente, né? Primeiro, preconceito de classe social. A concentração de renda no Brasil é histórica e violenta. O 1% mais rico detém mais riqueza do que os 50% mais pobres. A população negra está sobre-representada nos estratos mais baixos de renda, com menor acesso a capital, crédito e propriedade. Raça.
Racismo estrutural opera em todas as dimensões da vida social, no mercado de trabalho, no sistema de saúde, na segurança pública, na educação. Pretos e pardos ganham, em média, 45% menos que brancos para funções equivalentes, segundo o IBGE. A questão de gênero. Mulheres negras enfrentam a mais severa discriminação. Acumulam as desvantagens do gênero e da raça simultaneamente. São a maioria entre os trabalhadores domésticos e informais e as mais atingidas pela pobreza e pela violência. A interseccionalidade, conceito desenvolvido pelo jurista negra Kimberly, acho que é Crenshaw, alguma coisa assim, revela que essa categoria não opera de forma isolada. Para o afroempreendedorismo compreender essas intersecções é estratégico, o mercado negro é também um mercado de dignidade e reparação histórica. Gente, nós fizemos uma pesquisa uma vez, a gente não chegou a publicar esses resultados, a gente não chegou a comprovar, mas a ideia da pesquisa, a gente estava entrevistando mulheres negras, assim, como a economia baiana ela é movimentada pelas mulheres negras. A gente foi vendo pessoas que trabalhavam com comida, formadas em direito e trabalhavam com comida, as mulheres trabalhando vários turnos para poder sustentar a família, mas a gente não acabou não avançando nessa pesquisa, né? Como as mulheres negras elas comandam a economia da Bahia, né? Em Camaçari, o efetivo de mulheres é 60%, enquanto de homem é 40%, né? Então, elas estão no mercado de trabalho com muita força. Aí falamos daqui da tríade da desigualdade brasileira. Aí eu quis trazer as políticas públicas que nós estamos tratando aqui na nossa disciplina, né? Tudo começa a redemocratizar o Brasil, a pensar nessas políticas públicas estruturantes a partir da Constituição de 88, né? Após 21 anos de ditadura militar, 64 a 85, o Brasil viveu um processo de redemocratização que culminou na promulgação da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, que pela primeira vez na história brasileira estabeleceu um amplo sistema de direitos sociais e políticas de bem-estar social. O Estado de Bem-Estar Social brasileiro é no nosso delineamento constitucional, o modelo político, o regime político é um Estado de Bem-Estar Social, né? É uma economia capitalista conjugada a um Estado de Bem-Estar Social, onde as políticas públicas, as políticas sociais têm o papel de melhorar a vida dos desiguais, priorizar os vulneráveis, né? Então, a Constituição de 88 instituiu direitos fundamentais que, na perspectiva afrocentrada, representam conquistas coletivas resultantes de décadas de luta dos movimentos negros, populares e dos trabalhadores. Entre os avanços mais relevantes nós temos. Aí nós falamos dessa política pública que ela é uma vitrine para o mundo inteiro, ela é um exemplo do mundo inteiro, que é a universalização do direito à saúde, o sistema SUS, né? É uma grande realização do Brasil. O direito à educação pública e gratuita em todos os níveis, né? Então, eu fui destinatário do direito à educação, hoje sou professor aqui e estou dando minha contribuição para que esse direito seja efetivado, né? Se vocês pensarem, eu fiz o levantamento outro dia, só na UNEB eu já contribuí com a formação de 31 mestres, 11 doutores, fora os que eu ajudei na UFBA, estou em outras bancas, né? Então, assim a gente vai colaborando com o processo, né? Universalização do direito à saúde, direito à educação pública e gratuita em todos os níveis, seguridade social, previdência, assistência e saúde, reconhecimento das terras quilombolas, né? Esse aqui, o Brasil quilombola, gente,
Vocês não sabem a confusão que deu, né? Porque quando foi pensando a Constituição, quando se falou no direito dos quilombolas, os políticos da época acharam que era uma coisa assim residual, iam ter poucas pessoas, muito com o que acontece com as populações indígenas, né? As populações tradicionais. Eles não imaginaram que haveriam tantos quilombos, né? E isso é uma coisa que tem chamado muita atenção e tem causado muito debate, né? Essa questão dos quilombolas, né? Como populações tradicionais. Criminalização do racismo como crime inafiançável é também uma conquista. Direito à cultura e ao patrimônio afro-brasileiro, ao afroturismo, à afroeconomia, ao afroempreendedorismo. Tudo isso são políticas públicas de reparação. Limites e tensões. Apesar dos avanços constitucionais, a implementação dos direitos tem sido seletiva e desigual. O desmonte neoliberal, especialmente intensificado após 2016, reduziu investimentos em políticas sociais, afetando desproporcionalmente a população negra e periférica. A emenda constitucional 95 de 2016, teto de gastos, congelou investimentos sociais, reformas trabalhistas que precarizam o trabalho formal, o subfinanciamento histórico de políticas de igualdade racial, né? Uma luta ainda, é uma conquista a ser feita. Falar agora para vocês um pouco das políticas públicas, né, de afroeconomia e afroempreendedorismo que a gente vai encontrar aí à disposição de vocês para iniciar um trabalho. A partir das pressões dos movimentos negros, né, o Estado brasileiro começou timidamente a formular políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial no campo econômico. Essas políticas reconhecem que o mercado por si só não corrige desigualdades historicamente produzidas pelo racismo. Aí aqui tem a Lei 12.990 de 2014, cotas no serviço público, reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais para candidatos negros, representou a primeira política afirmativa no setor público federal, ampliando o acesso da população negra a empregos estáveis e bem remunerados. O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288 de 2010, estabelece o sistema de promoção da igualdade racial com diretrizes para políticas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, acesso à terra e meios de comunicação. No campo econômico, orienta políticas de crédito e fomento ao empreendedorismo negro, né? Então, a gente tem no Estado da Bahia também o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos o Ministério da Igualdade Racial, então tem uma série de ações sendo encaminhadas nesse campo. Programa Nacional de Microcrédito Produtivo. Embora não seja exclusivo, tem sido fundamental para empreendedores negros periféricos que não têm acesso ao sistema bancário tradicional. O microcrédito, quando associado à assessoria técnica, potencializa negócios de economia popular. Aí tem, inclusive, as finanças solidárias hoje, né? A economia solidária, bancos comunitários que estão apoiando esse microcrédito, né? A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, né? Criada em 2003, coordenou por anos a política de igualdade racial no Brasil. E hoje nós temos o Ministério, né? Ministério da Igualdade Racial. Bom, eu queria falar com vocês também, né? Além de políticas públicas, a gente pode pensar em termos de afrotecnologias, né? O saber ancestral como inovação. A afrotecnologia parte de um pressuposto epistemológico fundamental. Os povos africanos e afrodiásporicos sempre produziram tecnologias, sistemas sofisticados de organização, produção, comunicação e troca, desenvolvidos muito antes do contato com o Ocidente. Reconhecer
Isso é um ato político e científico, né? Tecnologias ancestrais africanas, metalurgia, que é povos da África subsaariana desenvolveram técnicas avançadas de fundição de ferro há mais de 2.500 anos. Agricultura, sistemas de irrigação, rotação de culturas, manejo de sementes desenvolvidos no Vale do Nilo e na África Ocidental. Arquitetura, Zimbábue, pirâmides núbias, cidades muradas de Benin e as casas-torre da África do Norte. Astronomia e matemática, cálculos astronômicos do Antigo Egito, os ossos de registros matemáticos, né? Medicina também, a farmacopeia africana, cirurgia, sistema de saúde comunitária. Então, assim, a origem do pensamento está na Suméria, né? E aí vai avançando e acaba que realmente, né, a civilização greco-romana vai buscar nessas fontes e vai desenvolver o seu pensamento, né? Afro-inovação no século XXI. A afro-inovação não é apenas a recuperação do passado, é a reconfiguração do futuro a partir de outros paradigmas. É isso que eu falo para vocês, né? Aqui, paradigmas vai orientar a organização dos negócios, né? No campo da gestão comercial, isso implica em modelos de negócio baseado em reciprocidade, coletividade, uso de tecnologias digitais para formalizar, escalar negócios da economia popular negra, plataformas de marketplace afro, raízes negras, afrobusiness, né? Aplicação da inteligência coletiva dos terreiros, quilombos e comunidades tradicionais em modelo de governança empresarial, design afrocentrado, produtos e serviços que dialogam com estéticas e valores negros, né? A afro-inovação desafia a narrativa de que inovar significa copiar modelos do Vale do Silício. Ela propõe que a originalidade está nas raízes, que o futuro da economia negra passa pela valorização das suas tradições, do que sempre foi feito por essas populações, né? Sobre o Vale do Silício, eu tenho a dizer para vocês, assim, uma das coisas que eu descobri nos estudos que faço é de que a gente não vai conseguir reproduzir aquele Vale do Silício. Cada país, cada nação vai encontrando seu caminho em termos de inovação. A Índia tem seu modelo, a China tem seu modelo, e o Vale do Silício foi uma possibilidade nos Estados Unidos que aconteceu em razão da quantidade de recursos materiais que existiam naquela época, né? E há muitos que chamam de Vale do Suplício, porque é tão difícil hoje você apresentar uma proposta ali. Então, é buscar seu modelo, né? Eu gosto muito de um economista chamado Hassan Zoal, que ele diz assim, as pessoas são diferentes, os lugares são diferentes, e a gente tem que pensar formas diferentes de organização da produção. É como eu vejo essa situação. Aí, bom, conseguem ver aí? Vou compartilhar aqui. Bom, eu quis mostrar para vocês que o comércio é uma tecnologia ancestral dos povos negros, né? Não dá para pensar no comércio como uma tecnologia europeia, por exemplo, né?
Muito antes de qualquer doutrina econômica ocidental, os povos africanos já dominavam sistemas complexos de troca, distribuição e acumulação. O comércio é uma tecnologia africana e precisa ser reapropriado com ética e epistemologias próprias. Assim. Aqui tem uma linha do tempo, né? Narrativas históricas e povos africanos e o comércio. Fiz uma linha do tempo para mostrar o processo de desenvolvimento para vocês na África, né? No continente africano. A história do comércio africano é uma história de sofisticação, organização e protagonismo, sistematicamente apagada pela narrativa colonial. Recuperá-la é um ato de resistência epistêmica e fundamento indispensável para o gestor comercial afrocentrado. 3.000 anos antes de Cristo, rotas do Nilo, o Egito Antigo dos reinos núbios desenvolveram rotas comerciais sofisticadas ao longo do Nilo, comercializando ouro, marfim, grão e especiarias como o Mediterrâneo e o Oriente Médio. Mais tarde, entre 800 e 1500 depois de Cristo, o Império do Sahel, né? Os impérios de Gana, Mali, controlaram as rotas transsaarianas de ouro e sal, né? São rotas que eram desenvolvidas, né, por esses povos, né? As cidades-estados, né, Quiola, Zanzibar, foram centros cosmopolitas de comércio marítimo que conectavam a África Oriental, a Arábia, a Índia, a China, exportavam ouro, marfim, tecidos, e importavam porcelana e sedas, né? Então, assim, como nós tivemos cidades-estados na Grécia, como nós tivemos cidades-estados em Roma, também tivemos na África cidades-estados, né? O reino do Benin e Daomé, século XVIII e XIX, o reino de Benin possuía um sistema elaborado de guildas de artesãos e comerciantes com regulação estatal do comércio. O Daomete é um dos sistemas de contabilidade e controle comercial mais sofisticados da África pré-colonial. A ruptura colonial e a ruptura e a reapropriação do comércio, né? A colonização europeia não apenas explorou economicamente o continente africano, ela destruiu ativamente os sistemas de comércio locais, substituindo lógica de reciprocidade por lógica de extração e dependência. Compreender essa ruptura é essencial para propor a sua superação, né? O que foi destruído pelo processo de colonização? Redes de comércio interafricanas baseadas em reciprocidade, moedas locais e sistemas de troca simbólicos, né, como búzios, tecido, guildas e corporações de artesão e mercadores, conhecimento sobre rotas e mercados e negociações, a legitimidade epistêmica do saber comercial africano, né? E é o que eu falo sempre para vocês, a injustiça social começa com a justiça cognitiva ao não reconhecer esses sistemas, né? A reapropriação afrocentrada, o afroempreendedorismo propõe uma reestruturação ética do comércio, não como base na visão tradicional da economia, do mercado, mas a partir de valores ancestrais africanos como Ubuntu, né? Sou porque nós somos, o comércio como construção coletiva, reciprocidade, territorialidade, espiritualidade, tudo isso envolve, né? A lógica de um comércio afrocentrado. O comércio africano não foi apenas troca de mercadorias, foi a criação de civilização, tecido de relações sociais, construção de mundos. Recuperar essa tradição é o fundamento do afroempreendedorismo genuíno, né?
E como pensar uma nova epistemologia para o comércio negro, né? Uma das coisas que eu estou fazendo é pensar uma epistemologia afrocentrada, tal como desenvolvida por pensadores, né? Propõe que o conhecimento dos povos negros sobre economia e comércio não devem ser enquadrados nas categorias da economia ocidental, mas interpretados a partir de seus próprios referenciais. Comércio como relação social. Na tradição africana, o ato de comerciar é, antes de tudo, um ato social. A transação econômica é mediada por vínculos de confiança, parentesco, reciprocidade e responsabilidade comunitária, não apenas pela lógica do lucro individual. A ética como fundamento. O comércio ético afrocentrado recusa a separação entre economia e moral. O valor de um produto ou serviço inclui seu impacto social, ambiental e cultural. Muito antes de o capitalismo inventar o ESG, os povos africanos já praticavam essa integração. Saber como patrimônio coletivo. O conhecimento comercial, rotas, técnicas de negociação, avaliação de produtos, era patrimônio coletivo transmitido oralmente e gerido por comunidades. O afroempreendedorismo recupera essa dimensão coletiva do saber econômico, né? Então, gente, eu quis traçar até aí, né, essa aula, para mostrar a vocês que pensar uma economia, pensar uma gestão comercial com ênfase em afroempreendedorismo, não é reproduzir as mesmas coisas, né, que se daria no curso de gestão comercial. Você tem que partir da epistemologia científica, da cultura negra, né, de como essa tecnologia que é o comércio foi construída ancestralmente aí pelos povos negros, né? O comércio é considerado uma tecnologia de gestão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa a dizer? Pode falar, Silvana. Não, eu só abri a câmera, professor, não. Ah, então tá certo. Então, vou dar continuidade aí, viu, gente? Vou seguir adiante na apresentação. Então, a gente tem que começar a pensar em novos paradigmas econômicos para o afroempreendedorismo, né? 3 concepções econômicas inovadoras oferecem alternativas ao modelo capitalista tradicional e dialogam profundamente com os valores e as necessidades da economia negra. A economia baseada em direitos, a economia baseada em valor e a economia dos setores populares são 3 áreas que eu estou estudando. Economia baseada em direitos, ou Right-Based Economy. A economia baseada em direitos ela é pesquisada pelo Instituto Internacional de Economia, parte do pressuposto de que toda atividade econômica deve ser avaliada a partir de sua capacidade de realizar ou violar os direitos humanos fundamentais. Para os povos negros que historicamente tiveram seus direitos negados, essa perspectiva é especialmente significativa. Fundamentos desse modelo econômico. Toda política econômica deve ser julgada pelo seu impacto sobre o acesso a direitos, alimentação, moradia, saúde, educação, trabalho digno, crescimento econômico que não distribui direitos é eticamente ilegítimo. A aplicação ao afroempreendedorismo. Negócios afrocentrados que promovem empregos dignos, acesso a produtos e serviços de qualidade para a população periférica e fortalecimento das comunidades negras estão praticando concretamente uma economia baseada em direitos. Crítica ao modelo tradicional, né, que é praticada aí por esses grupos todos que nós vemos por aí.
Modelo econômico hegemônico frequentemente viola direitos em nome da eficiência ou do crescimento, né? A perspectiva afrocentrada recusa essa dicotomia. Eficiência e dignidade não são opostos, são complementares, né? No contexto do afroempreendedorismo, a economia baseada em direitos significa que o lucro de um negócio negro deve ser medido também pelo quanto ele contribui para a autonomia e dignidade da comunidade ao seu redor, né? É um outro olhar sobre a economia, né? São grupos sociais que estão pensando esse modelo econômico, tentando colocar aí na conta não só o lucro, mas também a realização, a efetivação de políticas públicas, né? A economia baseada em valor. A economia baseada em valor propõe que o valor gerado por uma atividade econômica não pode ser reduzido ao preço de mercado. Valor inclui dimensões culturais, sociais, ambientais, espirituais, comunitárias, né? Dimensões que a economia negra sempre reconheceu, mesmo sem essa nomenclatura. E o que é valor na perspectiva afrocentrada? Para além do preço, o valor de um produto ou serviço afrocentrado inclui valor cultural, preservação e promoção de tradições estéticas e saberes negros, valor comunitário, o impacto positivo sobre as redes de solidariedade locais, valor identitário, o fortalecimento da autoestima e da identidade negra, valor ambiental, o respeito às práticas sustentáveis e ancestrais, valor político, a distribuição, a contribuição para a emancipação coletiva do povo negro, né? Então, tudo isso teria que ser avaliado. A aplicação na gestão comercial. O gestor comercial afrocentrado sabe que precificar apenas com base no custo de produção é insuficiente. É necessário incorporar valor social e cultural do produto, comunicar essa proposta de valor ao consumidor consciente e construir modelos de negócio que reflitam esses múltiplos valores. Alguns exemplos práticos: artesanato afro, como narrativa cultural incorporada, gastronomia, que conta a história e fortalece a tradição, moda afro, são alguns negócios que a gente consegue, né, dar essa natureza, né? Mas são modelos de economia que estão ajudando aí a repensar o valor dos produtos, né? Não só a partir de uma análise de custos, né? Aí eu trouxe aqui um pouco minha percepção, né, desse debate, né? A economia dos setores populares reconhece que a maior parte da população trabalhadora, especialmente a negra e periférica, não opera dentro do modelo econômico formal e hegemônico, mas desenvolve estratégias próprias de produção, circulação e consumo que precisam ser valorizadas, apoiadas e potencializadas, né? O que são setores populares? São um conjunto de trabalhadores, empreendedores e comunidades que, excluídos do mercado formal, organizam sua subsistência e desenvolvimento por meio do trabalho autônomo, do associativismo, do comércio de rua, dos serviços comunitários, das economias de solidariedade. No Brasil, são majoritariamente negros e periféricos, né? A economia popular não é uma economia de segunda categoria, é uma economia de resistência, criatividade e potência. Ela precisa ser lida com outras categorias que reconheçam seus valores intrínsecos, a reciprocidade, a territorialidade, a identidade e a solidariedade como motores econômicos legítimos. Desafios e potencial. Os setores populares enfrentam barreiras estruturais, falta de acesso a crédito, invisibilidade institucional, precariedade jurídica e ausência de políticas públicas adequadas. Superar esses desafios exige tanto políticas públicas afirmativas, quanto fortalecimento das organizações coletivas, cooperativas, associações e redes de comércio solidário, né? Aí o trabalho que eu venho fazendo é para levar isso até o governo, transformar isso em norma, transformar isso em políticas públicas.
Bom, aí eu falei para vocês, né, que dentro do modelo, eu acho isso, dentro desse modelo do Sebrae, de economia tradicional, Sebrae e qualquer outra instituição que traga o modelo de economia neoclássica não vai funcionar em negócios de impacto ambiental, de impacto social, que outros valores estão em jogo, né? Porque vai ser preciso valorizar conhecimento, saber, tradição, e isso muitas vezes não entra na conta, né? São valores imateriais, né? Mas esse é um processo de debate, de discussão, de comprovação, né? Até que a gente precisa chegar para poder permitir que esses negócios existam, porque senão eles vão cair só depender da lógica formal, né? Da lógica tradicional para serem efetivados, né? Falar para vocês um pouco sobre associativismo, cooperativismo e os primeiros empreendedores, né? A história do empreendedorismo negro começa muito antes das definições formais da administração moderna. Ela nasce nas comunidades, nos quilombos, nas associações de trabalhadores e nas práticas de ajuda mútua que sempre caracterizaram os povos negros, né? A gente não pode confundir, achar que esse debate de empreendedorismo ele é recente, ele já existe há bastante tempo, né? Bom, antes de falar de cooperativismo, a gente tem que falar de associativismo, né? Conceito e importância. O associativismo é a prática de organização coletiva para a realização de objetivos comuns sem fins lucrativos, baseada na participação democrática e na solidariedade. Para os povos negros, o associativismo sempre foi uma estratégia de sobrevivência e resistência, né? A previsão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do direito nosso de associação, a previsão na Constituição Federal, em diversas leis, né? A possibilidade de sermos, de nos associarmos com finalidades diversas, né? Conceitos e características: uma associação é uma entidade civil sem fins lucrativos, formada pela união de pessoas que compartilham objetivos comuns. Suas características fundamentais são adesão voluntária e democrática, gestão participativa pelos membros, a ausência de finalidade lucrativa direta, autonomia em relação ao Estado e ao mercado, foco no bem-estar coletivo dos associados. A gente para um minutinho aqui só para pegar uma água. Vamos lá, gente. Então, eu estou mostrando para vocês assim, né, que vocês vão precisar pensar, contem com nossa ajuda aí para pensar novos modelos de organização da produção, né? O associativismo é uma forma de se organizar. O associativismo negro no Brasil, desde o período colonial, os povos negros criaram formas associativas, né, para resistir e sobreviver. Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Clube dos Negros, Associação de Bairros Periféricos, terreiros como espaços associativos. Os terreiros foram os primeiros espaços associativos aí, viu?
O associativismo negro precede e ultrapassa o associativismo formal. Ele está inscrito na tradição de coletividade, cuidado, reciprocidade, que caracteriza as culturas africanas e afrodiaspóricas, né? Reconhecer isso é o primeiro passo para fortalecer essas organizações. Por exemplo, o Olodum, o Ileaie, né? São todas importantes formas de organização, né? Cooperativismo, princípios e aplicações, né? O cooperativismo é uma forma de organização econômica, né, baseada na propriedade coletiva dos meios de produção e na gestão democrática por parte dos sócios trabalhadores. Para o afroempreendedorismo, o cooperativismo oferece um modelo que combina viabilidade econômica e valores comunitários, né? O cooperativismo é uma forma de organização da produção, né? Porque a associação ela não tem fins lucrativos e o cooperativismo tem sim fins lucrativos, né? Mas continua sendo um modelo associativista. Aí o cooperativismo é adesão voluntária e aberta, né? É um princípio do cooperativismo, a gestão democrática, onde cada sócio tem direito a um voto, participação econômica, né? Os membros contribuem equitativamente e controlam o capital da cooperativa. Isso não é tão firme assim, né? Mas é um princípio do cooperativismo. Há regras internacionais de organização do cooperativismo, né? A maior dificuldade do avanço do cooperativismo no Brasil é justamente a questão da cultura, né? Interesse pela comunidade, as cooperativas trabalham pelo desenvolvimento sustentável em suas comunidades, integrando objetivos econômicos como responsabilidade social e ambiental. No contexto afrocentrado, as cooperativas negras têm potencial de articular a produção local, o acesso a mercados, o crédito solidário e o fortalecimento identitário, sendo uma das formas mais poderosas de organização econômica para comunidades historicamente excluídas. É uma forma de organização, né? Inclusive, os direitos dessas cooperativas foram bastante ampliados, mas existem cooperativas pequenas, grandes, né? É uma área em desenvolvimento no país, né? Do primeiro comerciante ao afroempreendedor contemporâneo. O empreendedorismo, compreendido como capacidade de identificar oportunidades, organizar recursos e criar valor, é uma prática humana que antecede o capitalismo em milênios. Os primeiros empreendedores da história foram, em sua maioria, africanos. Comerciante ancestral. Os primeiros registros de comércio organizado vêm da África e do Oriente Médio. Os mercadores africanos das rotas transsaarianas já praticavam estratégias sofisticadas de precificação, gestão de estoques, relacionamento com clientes há mais de 1000 anos. O empreendedor da diáspora. Na diáspora, os povos negros desenvolveram o empreendedorismo como estratégia de sobrevivência. Barbeiros, cozinheiras, costureiras, quituteiras, aí entram as baianas de acarajé, né? Criaram negócios que sustentavam famílias, geravam empregos e preservavam cultura, mesmo sob condições de extrema adversidade. O afroempreendedor contemporâneo. Hoje, o afroempreendedor articula tradição, inovação, identidade de mercado, comunidade de escala, utiliza tecnologias digitais, redes de solidariedade e uma proposta de valor ancorada na cultura negra para construir negócios que transcendem o lucro individual. Aí é que eu falo assim, né? A gente fala tanto em IA hoje, será que tem uma IA desenvolvida a partir de uma epistemologia negra? Não tem, né? Isso seria uma novidade, né? Você construir uma IA a partir de referenciais de epistemológicos e metodológicos
de uma perspectiva negra. É um bom projeto para ser desenvolvido. Vamos falar agora da afroeconomia, ou Black Economy, né? A economia solidária e a Black Economy representam dois caminhos convergentes para a construção de uma alternativa econômica fundada em valores de justiça, coletividade e dignidade racial. Quero dizer com isso aqui que a economia solidária é a base para uma economia, uma afroeconomia, para um afroempreendedorismo, né? A economia solidária, conceito e política, né? A economia solidária é um conjunto de práticas econômicas e sociais organizadas em formas coletivas e autogestionárias de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito de crédito. No Brasil, ganhou a institucionalidade com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, em 2003. São princípios da economia solidária: a autogestão, a cooperação, a solidariedade, a democracia, a sustentabilidade. A economia solidária e as comunidades negras. Os valores da economia solidária ressoam profundamente com as tradições africanas e afrodiásporicas, práticas como mutirão, poupança coletiva, tandas, jogo de bicho comunitário, são formas ancestrais de economia solidária. No Brasil contemporâneo, empreendimentos de economia solidária em territórios negros, como cooperativas de catadores, grupos de produção artesanal, bancos comunitários, clubes de troca, representam alternativas concretas de geração de renda e fortalecimento comunitário. Política Nacional de Economia Solidária reconhece legalmente esse setor, abrindo possibilidade de financiamento e apoio institucional para os empreendimentos solidários, uma conquista importante para as comunidades negras organizadas. Black Economy como nova economia negra. A Black Economy, ou economia negra, é um conceito que vai além da economia solidária convencional. Ela articula a identidade racial, poder econômico coletivo, reparação histórica e a construção de riqueza sustentável para as comunidades negras. É simultaneamente uma prática e um projeto político. Aí a economia negra vai falar de circulação de riqueza interna, o quanto as populações negras elas fazem transações comerciais, elas movimentam a economia, redes de consumo consciente, né? Que já se formam em torno dessa economia negra, né? Eu acho que o Afropunk é um grande evento de economia negra no país, né? Finanças solidárias e crédito comunitário, né? Então, você tem aqui cerca de 17 milhões de empreendedores negros, né? Poder de compra chega a 1 trilhão e 1,8 trilhões de reais. Mas ainda em termos de ganho, há uma dificuldade, né? Em termos de ganho. Um outro conceito que eu quis trabalhar nessa aula com vocês foi o de comércio justo, né? Conceito, característica e aplicação, né? Está dentro dessa perspectiva ética, né? Da nossa disciplina, que seja praticado também um comércio justo, né? Comércio justo é uma das ferramentas mais poderosas para conectar a produção afrocentrada a mercados éticos, né? Garantindo preços justos, condições dignas de trabalho, valorização da identidade e cultura dos produtores, né? Isso é fundamental, né? Pensar no comércio justo para não ficar só olhando o preço das coisas, né? O que é comércio justo, né? O comércio justo é uma parceria comercial
baseada no diálogo, na transparência e no respeito, que busca a maior equidade do comércio internacional e local. Vai além da filantropia, é um modelo de negócio que integra justiça social, sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica. Aí essas categorias entram todos, né? A ideia de comércio justo é de que o produtor, ele de fato tenha o resultado, tenha um bom valor pelo seu produto, né? Que sejam respeitadas as condições de sustentabilidade, que não seja feito com trabalho escravo, por exemplo. Tudo isso está dentro do conceito de comércio justo, né? Comércio justo e afroempreendedorismo, né? Uma convergência necessária. Comércio justo e o afroempreendedorismo compartilham valores fundamentais e podem se fortalecer mutuamente. Para o gestor comercial afrocentrado, o comércio justo oferece tanto um mercado ético quanto uma referência de práticas de gestão comprometidas com a dignidade humana. Aplicações práticas no Brasil. O artesanato afro-brasileiro, né, já produz, leva para o exterior produtos de moda afro, coisa e tal. Gastronomia afro, moda afro, cosméticos naturais. A gente faz um salão de tecnologias sociais onde diversos produtos são apresentados, né? Inclusive o Afoxé Filhos do Congo, eles empregam cerca de 30 costureiras que fazem sua moda afro, né? Então esse é um trabalho de comércio justo, né? Onde as costureiras ganham seu sustento, onde os valores são pagos, isso é muito importante. Desafios para a implementação. A adoção do comércio justo por empreendedores negros enfrenta desafios específicos que precisam ser enfrentados com políticas públicas e apoio técnico, né? Custo e complexidade dos processos de certificação, barreiras de acesso a mercados consumidores conscientes, necessidade de capacitação em gestão e marketing, falta de capital de giro para adequação produtiva, baixa visibilidade nos canais de distribuição convencionais, né? Aí o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário oferece um marco institucional para que o empreendimento afrocentrado possa se articular a redes de comercialização ética, ampliando seu alcance e impacto, né? Então, aí cabe ao poder público, né, estar legislando sobre esses temas, né? Como é que se daria, então, o ecossistema do afroempreendedorismo, né? Epistemologias afrocentradas, base do conhecimento, políticas públicas afirmativas, comércio justo, black economy, economia negra, economia solidária, associativismo, cooperativismo, afroinovação, afrotecnologia. Aqui a gente tem um desenho do ecossistema, né, onde vocês vão atuar. Competências para um gestor comercial afrocentrado, competências técnico-gerenciais, né, que é que vocês vão aprendendo aqui no curso, competências políticas e comunitárias que vocês precisam desenvolver também, competências culturais e identitárias, né, pensar como é que vai funcionar uma gestão dessa maneira, né, com ênfase em afroempreendedorismo, desafios e horizontes para o afroempreendedorismo brasileiro, né. Aí são muitos desafios, né, que nós temos aí pela frente, mas fazer um curso é uma forma de superar esses desafios, né? Buscar tecnologia, buscar as melhores práticas, né? Buscar as políticas públicas, né? Pensar numa gestão comercial libertadora, né? E aqui, no final, tem algumas referências para que vocês possam ler e possam se informar mais sobre o tema, e eu posso estar compartilhando alguns materiais desses que eu tenho para vocês aqui. Bom, gente, eu quis fazer hoje nessa aula um apanhado geral das categorias, né? É importante ter esse foco na epistemologia afrocentrada. Vou tentar trabalhar mais materiais nessa perspectiva. E é isso, estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso tentar responder.
Se eu não souber, eu vou pesquisar. Se não tiverem, a gente vai encerrar nosso compromisso de hoje. E já é uma jornada que começa às 7 da manhã, né? Então, 10h30 da noite. Agora eu só quero realmente descansar um pouco, que amanhã tem aula do mestrado amanhã, 9 horas. Alguma questão, gente? Não, professor. É muito conteúdo do senhor, né? Muito. Às vezes eu fico meio assim, meio perdidinha, mas volto novamente. Mas É, é uma aula muito. É uma aula com muito rica de informação. porque essa disciplina de vocês tem muitas categorias juntas, né? Eu poderia falar só de economia solidária para vocês, eu poderia falar só de cooperativismo. Na verdade, eu procuro dar uma informação, o conceito de cada ponto desse, né? Falar de associação, é um curso todo sobre associação, né? A cooperativismo mesmo, assim, ou você foca nele, ou você se espera, porque assim, a legislação é toda especializada, né? Se a pessoa Sim. não se especializa, assim como uma associação. Eu fui dirigente 14 anos de uma associação. Gente, não é brincadeira você viver de doações para pagar folhas salariais, para pagar pessoal, água, energia, luz, né? E você tem que captar doações, tem que fazer projetos, você tem que atuar nas duas frentes, né? Então, tudo isso requer, a disciplina ela concentra muitos conceitos, né? Minha sugestão é leiam os slides que eu vou estar disponibilizando para vocês, né? Leia o livro-texto que eu fiz, né? Podem fazer perguntas. Olha, professor, você pode me mandar aí tem o glossário que eu fiz também, com as categorias para vocês estudarem, né? São todas ferramentas, né? E assim, o campo é esse mesmo de estudo, né? E assim, importante que vocês pensem a partir dessa epistemologia, né? O que é eu ser um gestor comercial com ênfase em afroempreendedorismo, né? Repensar essas formas, né? Eu digo que eu estou há mais de 20 anos estudando desenvolvimento da Bahia, né? Então não é algo simples, não é algo fácil e requer muito estudo, né? Não é à toa que eu fui estudar economia, fui estudar direito, fui estudar sistema da informação, continuo fazendo cursos, porque assim é muita coisa, muita novidade o tempo inteiro, entendeu? E você tem que se informar cada vez mais, né? Verdade. E E buscar o conhecimento sempre. Hein? na parte da gestão também, professor, é a mesma coisa, né? Que vai mudando sempre, né? A gente tem que estar sempre estudando, sempre acompanhando para poder ser um bom gestor, né? Claro, assim, eu brinco aqui que minha jornada é 7x7, mas eu estabeleci aqui para mim uma rotina de estudo e trabalho diária, independente de ser sábado, domingo, né? Por mais que eu queira, porque também, assim, hoje TV aberta não tem muito o que ver, né? Confesso a vocês que eu estou sem internet em casa, então estou usando a internet do celular aqui para dar aula para vocês. Então estou economizando também a internet. Aí eu me vi assistindo TV aberta essa semana. Eu falei, gente, é difícil, né? Porque chega de tarde, assim, entre um intervalo de uma atividade e outra, eu paro um pouco para descansar. Só tem programa de fofoca na TV para assistir, né? Aí eu costumo colocar sempre na TV educativa, porque você tem lá, no mínimo, sem censura, com pessoas falando de suas áreas, né? Falando do trabalho que está fazendo, né? E você consegue ter algum conteúdo, mas assim, programa de fofoca não tem nada que me diga respeito, me diz respeito, né? Eu fico olhando assim, não consigo me interessar pela vida das outras pessoas, né? Por coisas totalmente sem nenhuma. E pessoas que comentam não tem nenhuma bagagem para ser um âncora, para ser um comentarista, né? Eu falei, meu Deus, eu sofri uma assédio moral essa semana. Mas assim, não tinha outro jeito. E assim, eu tentava ver, pô, não tem um filme da Sessão da Tarde, um filme velho na TV, não. Era novela. A Rede Globo fica reprisando novelas, e aí eu acabava ficando vendo o programa com alguma notícia, né, para poder ver, né? Vi os jornais, mas por uma semana sem tempo, porque
acaba assistindo mais podcasts, né, vídeos na internet, para preencher o tempo, né? Mas, assim, para vocês que estão como gestores, né, é importante dedicar 2, 3 horas de estudo por dia, né? Dentro dos limites, que eu sei que todo mundo tem uma série de ocupações, série de coisas para resolver, né? E às vezes a jornada castiga muito, né? Mas é necessário fazer isso, né? Ô, professor, eu recebi uma dúvida aqui de uma aluna referente ao resumo expandido da unidade 1. Existe algum template específico ou ele é livre? Não, é livre, é livre. Ok. É livre. Porque resumo expandido, porque assim, existe uma categorização, né? Isso não é oficial, mas o resumo para de trabalhos vai até 500 palavras, o resumo expandido ele vai até 8 laudas, né? Eu peço mínimo de 3 laudas. E peço que siga ali o roteiro, né, que a BNT sugere, mas eu não estabeleci. Eu falei lá, né, tem lá o formato, mas é livre, ela pode apresentar. O importante é o conteúdo, né? A forma não é nesse momento importante. O importante é que você coloque o conteúdo no resumo. Mais alguma questão, gente? Creio que não, professor. Bom, então eu vou encerrar aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado às monitoras também. Obrigado, né? Obrigado a todos vocês por me ouvirem. Eu sou fã de Mandela, Nelson Mandela. Eu estudei